com até 70% de desconto. Projeto e orçamento sem compromisso. Ligue 3671-8800. Bartz Móveis, sua vida, nossa inspiração. O frio da nova estação vem chegando e junto com ele a nova coleção Outono e Inverno Casual Mix. São muitas novidades para deixar sua família bem vestida. São lindos modelos de botas, casacos e muito mais. Aceitamos os principais cartões de crédito, inclusive o Tec Bis. Parcelamos em até 10 vezes. Casual Mix, Avenida Olavo Moraes 910, ao lado das Óticas Carol. Curta nossa página no Facebook e fique por dentro das novidades. Casual Mix Camaquã. Está em busca de confiança, seriedade e bom atendimento na hora de trocar seu carro? A Avel Veículos oferece o melhor estoque de seminovos da região, apresentando dia a dia novas opções e a garantia de um ótimo negócio. Aceitamos o seu usado na troca, trabalhamos com condições facilitadas e garantimos a sua satisfação. Avel Veículos, novo carro, nova história. Olavo Moraes, 1280, em Camaquã. Fone 3671-4905. Fique bem informado. Primeira hora, de segunda a sexta, a partir das 8h10 da manhã. Oferecimento: Grupo Mediari, saúde tratada com amor. Ozirnet, internet de alta velocidade. Senac, educação profissional mudando vidas. Óticas Carol, a maior rede de óticas do Brasil. Sicredi, gente que coopera cresce. Casual Mix, moda masculina e feminina. Roxo Centro de Compras e a Fubra, sempre com você. Muito bem, 9h49, programa é o Primeira Hora, agradecendo a todos pela sua companhia. E nós vamos direto agora falar com o Dr. Luiz Otávio Braga Chu, juiz e diretor do Fórum aqui de Camaquã. Dr. Luiz Otávio, muito bom dia, obrigado por nos atender, tudo bom? Tudo bem, bom dia, ouvintes da Rádio Acústica, é sempre um prazer estar aqui. Nesse momento de pandemia, cada um na sua casa, né, escondido. Exato, tentando não se misturar, né, doutor? Mas o importante é o seguinte, a gente está sabendo, e outro dia eu falei contigo a respeito do trabalho que está acontecendo dentro do fórum, dentro da promotoria, ontem também eu falei com o promotor, quer dizer, as coisas estão andando, mas não naquele jeito que nós andávamos antes da pandemia, né? E o trabalho do fórum, como sabe, é uma coisa que precisa andar porque tem muito trabalho, né, doutor Luiz? Na verdade, né, nós temos algumas dificuldades que são estruturais, né, que são o judiciário, as estruturas públicas geralmente elas demoram mais tempo para se adaptar aos avanços tecnológicos, tem questões de custos, treinamento e tal. Então, o Tribunal de Justiça instalou, a partir de julho de 2019, sim, o sistema eletrônico do EPROC para os processos cíveis em geral. Sim. Então, hoje nós temos um resíduo grande de processos físicos e temos um volume também grande, mas novo e crescente de processos eletrônicos. Sim. Então, dentro desse contexto todo, né, a gente está tentando lidar com essas dificuldades. Né? Então, sim. Eu, como hoje estou assumindo a direção do Fórum de Camaquã, né, a partir de hoje sou eu que respondo pela unidade judiciária daqui de Camaquã. Sim. Achei interessante, rapidamente, né, a intenção não é tomar muito tempo, achei interessante poder expor para as pessoas o que está funcionando e como as coisas estão funcionando. Certo. Antes do senhor falar exatamente sobre isso, mas há uns 2 anos atrás eu conversei com a juíza que era responsável pela implantação na vara do trabalho do processo eletrônico. Ela me contou detalhes interessantes, assim, sobre a expectativa que eles tinham lá sobre o processo eletrônico. O senhor já está vivendo, juntamente com os seus colegas juízes e todos os funcionários do fórum, muitos processos eletrônicos. O que o senhor já percebe de melhora, quem sabe, na agilidade no processo dos processos eletrônicos? Consegue se perceber isso, doutor Luiz Otávio? A impressão que eu tenho é que antes a gente andava de carroça. É mesmo? Mais ou menos isso. Não,
O grande problema do processo físico são os tempos parados. Sim. O tempo que ele está numa prateleira aguardando uma atividade estritamente burocrática e manual. O sistema físico de processo é um sistema artesanal. Então, as pessoas não se dão conta disso, entende? Mas quando um advogado ajuiza uma ação, ela cai lá dentro do cartório e as folhas têm que ser numeradas à mão, à caneta, uma por uma. Furá-la... Então, processo... Se o advogado ajuiza uma ação com 200 páginas, tem um coitado que fica lá sentadinho com uma caneta, escreve número 1 e rubrica 2 e rubrica 3, e assim ele passa até a página 200 escrevendo. Fura e coloca na pasta, né? Tem que furar, colocar naqueles grampos, os famosos grampos, botar na pasta. Realmente é tudo artesanal, né? E tem a questão de colocar, aí depois que tu monta isso, tu pega e encaminha aquela pastinha pro gabinete, aí o gabinete analisa aquilo ali, se faz despacho, aí tu imprime o despacho, bota de volta na pastinha, devolve isso pro cartório. Então, assim, os tempos, e claro, né, nós trabalhamos com 12 mil processos, nós não trabalhamos com 15 processos. Então, cada vez que ele vai se movimentar de um lado para o outro, ele entra numa pilha para aguardar a ocasião dele. O processo eletrônico, nada disso existe. O advogado, quando entra com a ação, ele mesmo distribui, entra lá no sistema e coloca o processo. Então, o advogado pode fazer isso em qualquer horário do dia, não tem a restrição de horário de funcionamento forense. Que coisa, né? Então, ele pode, por exemplo, às 11 horas da noite, montar uma ação e entrar. 2 da manhã, 3, o horário é ele que faz. Sim, e vocês, juízes, podem também analisar esse processo a qualquer momento do dia, do fim de semana, da madrugada, de acordo com a necessidade e o tempo de vocês também. Inclusive por telefone, que eu já assinei, já despachei e assinei processo por telefone. Tu vê que legal. Daqui a uns anos, vocês que fazem esse processo todos, o advogado, vão dar risada de como era feito antigamente os processos. Eu hoje ainda estava falando com uma servidora lá da corregedoria, estava dizendo para ela que eu sou do tempo em que se datilografava as audiências com máquina de escrever manual. Não era nem elétrica, era manual. Eu entrei no judiciário em 95, né? Lá se vão aí 25 anos, mas nesses 25 anos o mundo mudou completamente. Daquele mundo que tinha naquela época, não tem mais nada. Não existia internet. Daí tu já imagina como é que era na época. Hoje em dia não se imagina um mundo sem internet, mas na época não existia. Eu iniciei em Santa Vitória, e lá em Santa Vitória eu assinava a 0 hora. A 0 hora, para chegar em Santa Vitória, chegava meio-dia. São 500 quilômetros de distância que ela viajava de ônibus. Eu morei 4 anos lá e era exatamente isso, doutor. Exatamente isso. São coisas hoje assim que as pessoas riem disso. Então, o processo eletrônico é mais ou menos a mesma coisa, né? A mudança foi gigantesca, né? Isso. De celeridade. Outro dia, veio um processo para análise, o advogado ajuizou a ação, foi lançada a decisão. Aquela decisão, quando a gente assina, ela, na verdade, se chama assinar, na verdade é um clique eletrônico de encaminhamento. Sim. Automaticamente ela já faz os e-mails para os advogados e 15 minutos depois ela estava entrando em contato com o cartório porque tinha tomado conhecimento da decisão. No sistema em papel, tu lança uma decisão, o advogado fica sabendo 15 dias depois. Isso é tempo que se ganha, uma barbaridade. Só imagina. Possibilita também a questão do trabalho remoto, que é uma questão importante, porque as pessoas não se dão conta, né? O custo que aquele prédio gera para o Estado. Pois é. No momento que se tiver trabalho remoto, lá tem água, luz, servidores de limpeza, segurança, serviços esses que podem ser tranquilamente dispensados se houver uma readequação ao trabalho remoto, de forma que as pessoas trabalhem em casa. E eu fico vendo ao longo dos últimos anos os gigantes prédios, faraônicos prédios no Brasil inteiro, de cortes como fórum, como ministérios públicos e outras coisas mais, né?
E nós estamos aprendendo a ver que daqui a pouco não é o tamanho do prédio, mas sim a tecnologia, essas coisas que facilitaria a vida, né? É que o avanço da tecnologia é que possibilita que essas coisas aconteçam, né? Sim, porque sem uma internet de boa qualidade, sem programas de computador, sem computadores capazes de gerenciar isso tudo, isso era inviável. Então, era necessário um prédio gigante. Exatamente. Eu acho interessante falar sobre isso, assim, porque as pessoas não têm ideia. Hoje não mais, né? Mas durante um tempo, 3 andares do Tribunal de Justiça eram de arquivo, de papel. 3 andares tomados de papel, organizados em prateleiras, simplesmente porque tu tinhas que arquivar e guardar os processos físicos em papel. E ali na Farrapos, na esquina da Farrapos, tem um prédio construído pelo Tribunal de Justiça que é só arquivo lá, não sei se é da Justiça, é só arquivo, um baita prédio na Farrapos. Depois foi piorando, hoje em dia está pior. Hoje em dia o tribunal comprou ou alugou um prédio perto de Guaíba, ali em Eldorado, né? É um pavilhão só de arquivo. Então imagina, primeiro, como é gerenciar essa montoeira de papel, né? E segundo, custo, trabalho, depois como é que tu acha esses processos de volta? A parte, às vezes, chega lá no fórum e diz assim, eu quero desarquivar o processo X. A gente manda um e-mail para lá e eles dizem assim, não encontramos o seu processo. E deu. Não adianta, porque não tem como achar. Olha... Então o sistema eletrônico hoje mudou completamente a forma como se encara as coisas. Exatamente. Bom, eu não quero tomar seu tempo, porque eu sei que 12 mil processos que tem na cola aí dos juízes, servidores, não deve ser... Cada minuto é importante. Mas o senhor assume hoje a direção do Fórum em Camaquã e o senhor queria falar para nós sobre algumas mudanças ou algumas orientações de como está funcionando a casa e vai funcionar. Eu sou juiz do cível, né? E em razão da ausência do colega da segunda vara, que está convocado pelo CNJ, o juiz que atua na segunda vara é de Tapes, mas eu acabo tendo contato com o pessoal ali, então a parte administrativa da segunda vara sou eu que ajudo e participo e dentro do possível organizo. Então, eu achei importante porque as pessoas passam na frente do prédio do fórum e acham, ou podem achar, que está tudo parado, né? Na verdade, não está nada parado. O CNJ, que é o órgão nacional da justiça, determinou o fechamento, determinou a suspensão da tramitação dos processos físicos. Sim. Porque o processo físico importa em contato das pessoas com o papel e a visita ao fórum, e aquele papel vai passando de uma mão para outra, né? Então isso seria uma fonte de contaminação. O CNJ entendeu que era necessário que esses processos não tramitassem. Certo. Os processos eletrônicos passaram mais ou menos 1 mês e meio também suspensos. Voltaram agora, em dia 4 de maio, voltaram a tramitar. Não é que eles não tramitassem, a gente estava trabalhando e despachando eles, mas os prazos não estavam correndo. Então, quando se lançava uma decisão, aquela decisão ficava parada ali, esperando que o prazo pudesse andar, né? Hoje em dia, isso voltou ao normal e o processo eletrônico, todos os processos que são eletrônicos estão funcionando normalmente. Certo. O normalmente é o normalmente relativo. Nós temos limitações de praticar atos que demandem juntar pessoas, aglomeramento de pessoas. Então, tá tendo audiência, alguma audiência por vídeo lá? A questão das audiências eu tô conversando com a OAB. O CNJ disponibilizou um programa para as audiências por videoconferência. E eu achei que era necessário implantar isso de uma vez, que era importante. Que né? praticidade. Nós estamos fazendo uma pequena audiência aqui, o senhor e eu, e isso acaba ganhando quantos minutos, quanto tempo, quanto deslocamento a gente ganha, né, doutor Luiz Otávio? Exatamente, né? Só que o que aconteceu que eu não imaginava, né, é que não imaginava, mas devia ter imaginado, né, é que os advogados também têm receio, né, porque eu, por exemplo, vou fazer audiência da minha casa, do meu computador.
Só que o advogado vai fazer a audiência do escritório dele, mas o cliente dele vai ter que estar sentado do lado dele. Sim. Vai ser difícil o cliente dele estar também com um computador aberto na casa dele, eles dois longe sem poderem conversar. Então, o advogado, no momento que eu marco uma audiência, eu obrigo o advogado a se expor à contaminação daquele contato pessoal com o cliente. Sim. Então, eu não tinha me apercebido disso, embora devesse ter pensado nisso. Sim, E os advogados, através da presidente da OAB, me lembraram dessa situação. Digo, olha, doutor, o pessoal está achando ruim essa história de voltar a marcar audiência. Porque vai estar todo mundo protegido, mas o advogado vai estar exposto. Digo, tem razão. Então, o que eu pedi para a OAB? Que me fizesse uma enquete e que me dissesse se querem ou não. Tá certo. Eu acho que a preocupação é sempre válida, né? Agora, tem que haver um jeito daqui a pouco, numa sala como nós estamos aqui, em vez de ser um note, ter 2 notes, eu estou aqui, a pessoa está a 2, 3 metros de distância, quer dizer, porque esses processos parados, né, doutor Luiz Otávio, às vezes tem coisas importantíssimas na vida das pessoas para serem resolvidas pelo advogado, pelo juiz, pelo promotor. A cada mês que passa, para algumas pessoas, é um gigante problema que tem, né? Se tem ciência disso, né? Então, por isso que eu digo que a ideia que se tinha era de implantar o sistema de audiência. Mas até eu vou usar essa sua manifestação para tentar buscar dentro dos contatos que nós temos da OAB aqui de Camaquã, da região, qual é a opinião dele sobre isso, até para a gente promover esse bate-papo aí, que é legal, eu acho. É claro que o sistema que o tribunal autorizou, que o CNJ autorizou, depende que os advogados concordem. Certo, então, claro. não pode o juiz dizer, não, eu vou fazer de qualquer jeito, mesmo que não concordem. Não, sim. A determinação é que depende da concordância. Só que, se já houver uma manifestação assim pesada contrária, não tem por que tentar fazer as coisas andarem, claro se a resposta vai ser não àquele pedido. Então, eu tenho esse hábito, antes de fazer as coisas, eu procuro costurar as situações. Sim. Então, não me custa nada, eu tenho contato via WhatsApp com a presidente da OAB, conversamos ontem, né, e ela me colocou essa preocupação. Sim, e tal, então eu digo, então antes de eu regrar essa situação, ou de eu começar a marcar audiência, tu me dê um retorno sobre isso. Claro, tá certo. Bom. Então, porque senão é tempo perdido. Esse contato que eu fiz com a doutora Roberta, e que a doutora Roberta certamente já repassou para os colegas, está esperando o retorno, e que demorou 2 dias, em termos de processo judicial, poderia ter, se eu tivesse intimado no processo, esperado a resposta, seriam 20, 30 dias de espera. Exatamente. Então, essas coisas muitas vezes antecipam situações. O programa já existe disponível, e a ideia poderia ser colocar ele em prática, estou dependendo desse detalhe. Claro que tem dificuldades, né? Tem dificuldades. Uma grande dificuldade é a incomunicabilidade entre as testemunhas. Esse é um problema que ainda teremos que pensar como resolver, né? Sim, entendi. E quando a pessoa dá depoimento lá no fórum, entra uma, entra outra, e uma não acompanha o depoimento da outra. No sistema eletrônico, eu não tenho como saber quantas pessoas estão ouvindo aquele depoimento para saber se foi mantida a incomunicabilidade entre elas. Entendi. Mas essa é uma questão, digamos, para se resolver depois, né? Primeiro a gente resolve um problema, depois a gente resolve o outro. Bom, vamos falar um pouquinho de uma outra ação que acontece no fórum, que é sobre os processos que muitas vezes pessoas ajuizaram ou ajuizam direto no balcão. Bom, então assim, para tentar organizar o pensamento, hoje em dia está funcionando assim, o processo eletrônico segue andando. Ok. Não, mas eu não tenho como ir no fórum, mas essa é uma mania que a gente tem. Para processo eletrônico, ninguém precisa ir no fórum. Certo. O advogado peticiona pela internet, os processos são despachados pela internet, todo o trabalho é via internet. Então, sempre que tiver um advogado, ele tem acesso ao processo. Sim. Quando a parte não tem advogado, então a gente está... essa parte, quando a parte não tem advogado, o cartório funciona mais ou menos como advogado dela, né? A pessoa vai lá, conta a sua história, o servidor anota a história, põe no processo, então o servidor acaba sendo... E aí conversa, pergunta e tal. Bom,
Essa parte, hoje em dia, a gente não está tendo como fazer. O que a gente está fazendo? Para aquelas pessoas que têm processo já em andamento, e que esse processo é de medicamento, que são questões urgentes, que as pessoas precisam, né? Pois é. Eu, inclusive, te mandei o e-mail, né? Um e-mail, do Estado Especial da Fazenda Pública. Sim. Nesse e-mail, a parte manda simplesmente um e-mail dizendo o nome dela, qual é o medicamento, né? E anexa no e-mail, Sim. em formato PDF, isso é importante, porque o formato tem que ser PDF, senão nós não conseguimos fazer. Anexa o orçamento do medicamento e a negativa da farmácia do município. Com isso, a gente analisa e depois libera o alvará direto na conta da pessoa, né? Ou direto para a farmácia. Certo. Hoje em dia, para evitar que as pessoas tenham que ir no banco, nós estamos liberando direto para a farmácia. Ah, que legal, hein? Bom, mas então a pessoa que não tem o advogado que faz esse processo, ele faz diretamente por e-mail, por essa orientação que o senhor está nos passando. Nós vamos construir uma matéria sobre isso e aí, então, os senhores analisam, dando consciência ou não, e já faz o procedimento de autorização direto na farmácia. Isso é importante, porque não passa pelo banco o negócio. Os bancos hoje em dia, se tu não é correntista, tu tem que entrar numa fila com programação de atendimento e tal. Então, e tem muita requisição isso, doutor Luiz Otávio? Tem muita gente que pede direto lá no balcão. Nós antes fazíamos estatísticas desses atendimentos, né? Hoje em dia desistimos. Mas assim, se atende 600 pessoas mês que procuram um juizado sem advogado. Bah. Mais ou menos é isso que se atende mês. Que volume, hein? Então, na verdade, se criou essa estrutura justamente para conseguir atender essa demanda. Sim. É uma demanda pesada. Quando os juizados foram criados, faz uns 4, 5 anos, era o temor que se tinha, se nós não iríamos sucumbir a esse volume. Bah. Se conseguiu criar uma estrutura que atenda, tem suas dificuldades, como tudo, né? Mas a gente está sempre procurando aprimorar para conseguir atender bem e atender direito as pessoas. Não, mas tá interessante aqui. Daqui a pouquinho a matéria vai estar no ar aí da acústica, justamente sobre essas orientações, doutor Luiz Otávio. E eu acho que nesse quesito aí, eu acho que ficou tranquilo, né? Eu acho que está bem explicado sobre isso, né? A ideia é criar esse canal de comunicação para que a pessoa não tenha que esperar o foro abrir ou achar que, como eu não posso entrar na fila e ir lá, eu não vou ter o meu medicamento. Tá. E isso é uma questão de vida para muitas pessoas. Não, mas eu vou passar, inclusive, para os demais colegas nossos da acústica aqui para nós reproduzir esse assunto, porque eu acho que é super importante, porque deve ter muita gente com dificuldade desse assunto. Doutor Luiz Otávio, a gente vai conversando, então... reinicia o trabalho de diretor do fórum e a gente vai conversando, tendo notícias interessantes, até mesmo isso aí que o senhor falou das audiências. Estamos à disposição para conversar sobre isso, viu? Tá bem, obrigado. A nossa intenção é continuar atendendo a comunidade. Temos nossas limitações, estamos tentando driblar elas para conseguir aumentar e alcançar cada vez um número maior de pessoas. Tá. Estamos tentando achar soluções para os problemas, sabemos da importância, e eu vou dizer uma coisa assim que às vezes as pessoas não lembram, né? Os processos cíveis ainda têm essa possibilidade, inclusive a possibilidade de escanear o processo físico, desde que ele seja de 2015 para cá, né? Sim. Tem como escanear o processo físico e lançar ele como eletrônico, né? Mas o processo criminal, esse ainda é totalmente em papel. Tem réus presos com processos suspensos há 60 dias, sem nenhum tipo de resposta, porque tu não tem muito o que fazer, tu não tem como ouvir testemunhas, tu não tem como fazer o processo andar, e o EPROC está programado para ser instalado no crime a partir de agosto. Não. Então, assim, se para o pessoal do cível as coisas estão complicadas, para o pessoal do crime está bem pior. Está bem pior. Mas a gente dentro do possível, está tentando se antecipar, está procurando buscar soluções para as questões, e aquelas questões urgentes, sim, sejam em papel ou seja eletrônico, essas sempre foram atendidas. Sim, entendi. Em sede de plantão, várias vezes acordei 3, 4 horas da manhã com pedidos de remoção hospitalar, feitas por advogados ou pela Defensoria Pública, de pessoas que precisavam ser removidas.
Então, o judiciário mantém um sistema de plantão permanente com juízes e servidores para atendimento de matérias de plantão. Sim, então, sim. As pessoas sempre olham o judiciário e acham que ele é distante, que ele é de difícil acesso, mas na verdade não é. Claro que por obra da lei há necessidade de algumas exigências. Né? Sim, o A pessoa regulamento. precisa de advogado, a matéria tem que ser regulamentada dentro daquele sistema que está na lei, mas a estrutura judiciária está à disposição. Tá muito A bom. ideia é essa, é atender a população. Muito bom. Doutor Luiz Otávio Bragachu, muito obrigado. Um abraço pro senhor aí, para toda a família. Obrigado, um abraço para todos os ouvintes da Acústica, um abraço para ti também, Fábio. Obrigado. Tá aí uma informação importante aí, 600 pessoas, hein, nessa solicitação de remédio por mês no Fórum de Camaquã. Nós vamos ao intervalo rapidinho.